Olá, boa tarde, alunos do Colégio Leopoldo Moreira, das salas 6º V3 e 6º V4. Vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje dando seguimento ao que nós já vimos semana passada, que é sobre a civilização egípcia. Vimos então a grande importância do rio Nilo para essa região, praticamente aí considerado um oásis no deserto, né, por causa do grande desenvolvimento que ele conseguiu dar aí de uma forma natural para a região. Vimos também a grande importância do faraó, o faraó sendo ele escolhido por Deus para governar, tendo seu grande desenvolvimento administrativo, escolhido por outros deuses, ligado inclusive a algumas hierarquias de deuses. Nós vamos dar então início hoje na nossa aula, dando seguimento a esses quesitos, porém falando sobre o desenvolvimento da área administrativa no Egito. O Egito Antigo, pessoal, ele continua, né, fazendo aí uma associação do nosso conteúdo sobre a administração do faraó. O faraó, então, ele tem como grandes objetivos aí o desenvolvimento de comandar exército, tratar de desenvolvimento da administração de todo o Egito. Porém, ele era auxiliado também por pessoas encarregadas para celebrar cultos, para poder fazer a cobrança de impostos, administrar, né, de uma forma geral toda a infraestrutura e também proteger as terras egípcias. Então, dessa forma, haviam vários funcionários que coordenavam as obras públicas, cobravam impostos, cuidavam dos templos e palácios. E o mais importante deles eram considerados aí os viziers. Quem que eram esses viziers? Esses viziers, então, eles eram da camada mais importante do Egito, porque eles presidiam o Tribunal de Justiça. Então eram eles quem julgavam, eram eles que faziam o desenvolvimento das leis, que aplicavam também as leis aos cidadãos. Eles chefiavam o desenvolvimento político da região. Aqueles assuntos também que eram considerados externos, eles também vão aplicar aí suas leis, vão aplicar os seus afazeres ali, a execução daquilo que lhes cabiam dentro da área jurídica, além de controlar todas as arrecadações de impostos, certo? Então, é uma camada de grande importância e faz parte aí de uma parte dos funcionários que haviam até então. A segunda etapa se data dentro de um contexto aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo, que é o desenvolvimento dos sacerdotes. Quem que eram esses sacerdotes? Sacerdotes eram pessoas responsáveis pela administração do templo, para realizar os serviços religiosos e a cultuação, inclusive, do faraó. Naquela época, como eu disse para vocês na última aula, o faraó, ao mesmo tempo que ele era considerado governador, ele também era considerado um deus. Então, os sacerdotes cultuavam o próprio faraó, apresentavam também outros deuses que eram cultuados nessa época dentro do cenário egípcio, além de prestar os serviços religiosos a toda a população. Haviam também os escribas, terceira etapa dentro desse contexto administrativo, eram eles que sabiam ler e escrever. Como eu disse para vocês, quando nós estávamos estudando a civilização da Mesopotâmia, a grande importância que se tinham os povos que desenvolveram ou que sabiam ler e escrever. Foi o grande desenvolvimento aí por causa do comércio, como nós vimos lá na civilização da Mesopotâmia, e aqui no Egito não é diferente. A escrita e o desenvolvimento da leitura também faziam grande diferença para o desenvolvimento dos registros de impostos, do censo da população, a contagem de animais e também a contagem aí de pesos em relação a colheitas. Então, isso foi de grande importância para o desenvolvimento administrativo. Essas três camadas de funcionários para a administração
fez toda a diferença dentro do cenário egípcio. Aí vai acontecer, mediante a essas situações, não eram só de festas que viviam os povos egípcios, mas aconteceram também grandes conflitos. Esses conflitos que, por causa de território, nós sabemos que ao longo da história nós vamos encontrar vários cenários históricos por disputas territoriais, e os Hyksos, eles vão invadir o continente africano, basicamente ali iniciando pelo Egito, porque o Egito praticamente é uma entrada ali para o território africano. Eles são estrangeiros asiáticos, ou seja, da parte norte da região do Egito, e eles eram detentores de guerras, eles tinham estratégias militares importantes, eles tinham cavalos, eles tinham carros de guerra, e eles acabaram aí submetendo ao Egito uma dominação vergonhosa. Então isso foi uma questão que aconteceu, que é importante vocês saberem, e que fez parte aí da história do Egito, certo? Um faraó bastante conhecido, e que vocês podem também encontrar aí, até mesmo em histórias ou até mesmo em séries que vocês assistem, é o Tutankhamon. Ele viveu aí por volta do ano de 1327 a.C. e teve também a sua grande participação em relação ao cenário político, econômico, cultural, dentro do contexto e do cenário egípcio, certo? O viver no Egito Antigo, ele era bastante comum em algumas características. Grande parte da população era camponesa, e essa população, sendo já camponesa, automaticamente prestavam serviços e prestavam algumas ajudas à população urbana e automaticamente os grandes serviços para o faraó. Então eles trabalhavam, cultivavam nas terras dos faraós, inclusive, dos sacerdotes e desses grandes funcionários aqui, que eram 3, como eu disse para vocês, de grande importância. Então eles trabalhavam basicamente nas terras desses 3 funcionários aqui, né, dessas camadas sociais que haviam até então. Por volta de julho a setembro, o nível do rio subia e inundava as margens. Com essa inundação, ficaria muito complicado na época, né, e até hoje, né, fica bastante complicado a questão de estar cultivando as margens dos rios, porque se teve a cheia, é impossível estar plantando, né, submersa a água. Então é impossível que isso ocorra. Então, dessa forma, nesse período, esses camponeses eles eram recrutados pelo faraó para trabalhar nas construções dos templos urbanos, dos canais de irrigação e de algumas obras públicas. Então, eles não ficavam parados só porque estava na época das chuvas. Eles eram, então, recrutados para irem para as cidades para poder ter os trabalhos normais, para eles não ficarem realmente parados. Aí só a partir de outubro, quando chegava a seca e tudo mais, que as águas baixavam, os camponeses sim começavam a preparar a terra. E aí eles começavam a semear as sementes para poder desenvolver o processo de agricultura. Então o solo fertilizado através do humus, o humus no caso que é o material orgânico proveniente de vegetais que estão ali mediante aquele período das cheias, faz com que a terra se torne fértil para poder semear. Então, naquele momento, eles já começam o processo, então, de plantio. Os camponeses tinham poucos recursos, pouca parte da colheita ficava para eles. Segundo os historiadores aí, acredita-se que somente o suficiente para poder comer, para não ficar tão dependente do faraó assim. Eles tinham um pagamento pelo uso da terra, então mesmo eles produzindo praticamente para ficar a maior parte para o faraó, ainda eles tinham que pagar pela terra, era como se a terra fosse arrendada. Além disso, eles tinham que pagar os impostos cobrados pelo Estado. Além do trabalho duro na agricultura, eles ainda tinham que combater
algumas outras situações que aconteciam dentro do processo agrícola, como, por exemplo, os insetos, para evitar com que estrague as plantas, vão desenvolver aí, no caso, a questão de matar até mesmo pássaros, para evitar com que eles vão lá e comam partes das sementes plantadas, a questão do combate a ratos, enfim. E dentro desse contexto também, quando chovia pouco e às vezes não atingiam aí determinados níveis de enchente, né, nos rios, eles haviam, naquela época, situações de crise de fome. Essa crise de fome se desenvolvia devido ao fato de não colherem bem, devido ao fato de não ter as cheias dos rios. Então, nesse caso, eles tinham as crises de fome também. O cenário entre homem e mulher, na situação entre macho e fêmea, quem tinha mais direitos ali? Acredita-se que a mulher até tinha grandes direitos em relação a outras civilizações. A mulher egípcia, elas tinham uma característica diferente de outras civilizações, inclusive até mesmo da Mesopotâmia, que foi a primeira que nós estudamos, porque elas podiam ocupar cargos políticos, às vezes até substituindo os homens. Então isso facilitou bastante para que elas tivessem o grande desenvolvimento no cenário egípcio dentro da questão política. E na questão econômica também, os historiadores trazem algumas informações de que as mulheres conseguiam sobressair dentro da sociedade sem nenhum preconceito. Acredita-se que os homens casavam ali por volta dos 16 a 20 anos e as mulheres casavam com idade ali aproximadamente de 14 anos. E dentro desse cenário, então, nós vamos entender que essa diversidade, vamos dizer, social, ela existiu, mas essa diversidade social não foi por um processo de exclusão tão grande como nós vamos encontrar em outras civilizações. As profissões da época, né, os ofícios da cidade, eram os mais variados possíveis. Tinham profissões de carregadores de sandálias para os faraós, por exemplo, pessoas que eram contratadas somente para carregar sandálias. Às vezes, pessoas contratadas para levar o bule de chá para o faraó. Pessoas que eram contratadas para matar pássaros, para capturar pássaros para comer, que eram chamados de passarinheiros. E as cidades egípcias, elas tinham características diferentes uma das outras. Por exemplo, tinham as cidades que eram feitas de pirâmides, onde essas pirâmides, no caso, abrigavam os operários que construíam as tumbas reais, para que os sacerdotes pudessem ter o cuidado aí de cultuar o faraó morto. Então não eram também todas as regiões do Egito que tinha essa consideração com o faraó morto, ou visto ele também como um deus. Cada cidade tinha uma característica. Tinham cidades assim. Outras cidades já eram construídas especificamente para as famílias reais. Só viviam ricos naquela região. E lá eles abrigavam pessoas já para trabalhar dentro desses ofícios. Eram joalheiros, sapateiros, os olheiros, os padeiros, e os escribas e os sacerdotes, que, de certa forma, ficavam dentro desse contexto em todo o Egito. Na cidade de Porto, por exemplo, que é considerada a cidade onde partem os navios, aí, as embarcações, para poder buscar comida, alimento, ou ter rotas aí, funcionavam como centros comerciais de bases navais. Então lá vamos encontrar dentro do cenário histórico construtores de barcos, ferreiros, militares, e embora as mulheres tinham direitos aí diferentes dos homens, mas em relação às outras civilizações, como eu disse para vocês, elas participavam de várias dessas profissões também, certo? Aí, pessoal, essa foi nossa aulinha de história. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar. E bom trabalho para vocês aí, boa atividade avaliativa, tá bom? Até mais.